Platelmintos. Seu nome vulgar pode ser chamado também de planárias, e platelmintos são animais de corpo alongado e achatado dorsoventralmente. São chamados vermes de corpos achatados. O significado do seu nome quer dizer platos, que significa achatado, e helmins, que significa verme, e são comumente chamados de vermes achatados. E eles podem ser encontrados no mar, em água doce, em ambientes terrestres e úmidos. E com certeza você já deve ter ouvido falar também da famosa solitária, pois existem também formas parasitas que vivem dentro do corpo humano, e a espécie Esquistossoma mansoni, que provoca a esquistossomose, e a espécie do gênero Taenia, causadora da teníase, ou comumente chamada de solitária. Os platelmintos são animais triblásticos acelomados, ou seja, são animais que possuem 3 tipos de tecido ectoderma, mais comumente chamada de epiderme, que é a camada mais externa do animal. E internamente encontra-se o tubo digestório, delimitado por epitélio, de origem endodérmica. Entre esses dois tecidos, o ectoderma e o endoderma, a musculatura e o parênquima, ambos os derivados do mesoderma. Os platelmintos eliminam suas excretas pelos próprios nefrídeos. São órgãos especializados pela eliminação da água, e já o gás carbono resultante da respiração celular e o nitrogênio resultante do metabolismo das proteínas e ácidos nucleicos são excretados pela superfície do corpo e são chamadas de excretas nitrogenadas. E as principais classes desse animal são tubularia, trematoda, homogênea e a cestoda, a tubularia. São vermes de vida livre. Já a trematoda, a monogênia e a cestoda são parasitas e na região anterior do seu corpo é de algumas espécies de planárias. Existem 2 ocelos, que são estruturas sensoriais capazes de perceber a luz, mas que não formam imagens às planárias. Evitam locais iluminados e preferem áreas mais sombreadas do fundo de lagos ou rios. E as planárias alimentam-se basicamente de pequenos animais ou partes mortas de animais maiores. A sua boca localiza-se na parte ventral e quase mediana do corpo. É através dela que a planária protrai uma longa faringe e musculosa pelas enzimas digestivas sobre o alimento. Assim, a digestão se inicia fora do corpo do tubelário, digestão extracorpórea, ciclo de vida dos trematódeos. Os ovos são liberados nas fezes humanas ou na urina. Se alcançarem a água, é que podem, como miracídio, ciliados, os quais devem entrar em contato com o tipo de caramujo exigido em um lapso de poucas horas e dentro do caramujo transformam-se em esporócitos, os quais produzem outras gerações de esporositos. E a prole de esporositos dá diretamente origem a cerca áreas sem que haja formação de rédeas e a cercárias. Abandonam o caramujo e nadam até encontrarem a pele nua de um ser humano. E o processo de penetração na pele perdem a cauda e alcançam os vasos sanguíneos do sistema circulatório. Não exige estágio de metacercárias. Os esquistossomos jovens abrem caminhos para os vasos sanguíneos do sistema porta-hepático e passam para o período de desenvolvimento no fígado antes de migrarem para os seus locais característicos. E à medida que os ovos são liberados pelas fêmeas adultas, eles são de alguma maneira hipélegos através da parede do vaso e do revestimento do intestino ou da bexiga, onde se misturam com as fezes ou com a urina de acordo com a espécie. Há muitos ovos não seguem esse difícil caminho e são transportados com o fluxo sanguíneo de volta ao fígado, outras áreas onde se torna o centro de informações e de reações nos tecidos. O que podemos alertar é que os platelmintos parasitas são muito perigosos para nós seres humanos, pois causam
doenças que podem levar até a morte, como, por exemplo, pela cisticercose cerebral, uma infecção causada pelo cisticerco tenia solium. E por isso é de extrema importância lavar bem as frutas e verduras antes de ingeri-las. É importante também cozinhar bem carnes suínas e bovinas, para evitar que os ovos desses parasitas se alojem em seu intestino. Pois, depois que ela estiver lá e cair na sua corrente sanguínea, as consequências não são nada boas. E os sintomas mais comuns são cólicas intestinais, perda de apetite, apátia e fraqueza. Seguindo essas recomendações, você com certeza ficará livre desse animal. O filo Nematodemintos ou nematódios tem como principal característica a troca de pele em forma de exidicem. Os nematodemintos muitas vezes são confundidos com o grupo anterior, os proteomintos, pois ambos são considerados vermes mais resistentes, entre várias diferenças entre eles, começando pelo fato dos nematodemintos possuírem um corpo vermiforme, ou seja, cilíndrico, e não segmentado. Ele se encontra em todos os habitats terrestres, marinhos de água doce, podemos ser até mais numerosos do que outros animais, tanto em números de espécies como números de indivíduos. Os nematodemintos, eles podem ser carnívoros ou herbívoros. Algumas espécies ainda podem ser parasitas, que vão se alimentar de matéria orgânica, consumida pelo hospedeiro nos humanos. Temos que deles ou ainda podem ser hematófagos, que se alimentam do sangue do hospedeiro. Os de vida livre, ou seja, fora do organismo de outro indivíduo, geralmente se alimenta de anelídeos, as águas, fungos e pequenos micro-organismos. O seu sistema nervoso é formado por um anel anterior que vai circundar a faringe e os cordões nervosos longitudinais que vão estar relacionados a esse primeiro anel. Com relação ao sistema respiratório e circulatório dos nematomintos, eles não possuem sangue, mas eles podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, que a gente pensa de forma ecológica, eles são muito bem-sucedidos, já que eles possuem uma alta diversidade de espécies e ampla distribuição. O pseudoceloma vai conter um líquido e, a continuar, a movimentação desse líquido é proporcionada pela contração da musculatura longitudinal, vai permitir a distribuição de materiais entre as partes do corpo. Já o seu sistema digestivo é uma grande novidade evolutiva, porque ela vai ter um tubo digestivo completo, ou seja, ela vai possuir um orifício de entrada, que a gente vai chamar de boca, e um orifício de saída de dejetos, que a gente vai chamar de ânus. Ou seja, o heterozoário completos na boca, e a gente pode encontrar placas cortantes semelhantes a dentes, aos quais esses indivíduos vai perfurar o tecido de outros seres vivos. A faringe, ela é super musculosa e vai servir para esmagar os alimentos e também para digerir o intestino. Já que se o intestino não possui nenhuma musculatura, o alimento é completamente digerido por algumas enzimas que vão atuar sobre ele no interior do tubo digestivo, e os nutrientes vão ser passados para a cavidade do corpo e serem distribuídos entre as células por difusão. Muitos nematomintos de vida livre são carnívoros e se alimentam de pequenos animais ou de pequenos corpos de animais mortos. Seu sistema excretor é bastante simples. Os seus resíduos metabólicos eles vão ser excretados a partir do líquido que vai ocupar o seu celoma por meio de dois tubos longitudinais ligados por um menor transversal. A distribuição desses tubos no corpo se dá o nome de tubo em H, onde os ramos longitudinais e em orifícios próximos à boca com relação à reprodução. A maioria das espécies é dioica, realizando uma fecundação interna, sendo que em alguns casos é nítido dimorfismo sexual, ou seja, a diferença entre macho e fêmea. Normalmente, os machos são menores que as fêmeas. Vão apresentar espinhos copulatórios e vão ter uma cauda encurvando na cúpula. Os machos vão depositar os espermatozoides no poro genital das fêmeas,
Já que os machos não possuem poro genital, a saída de espermatozoides vai acontecer pela cloaca. Também são características exclusivas dos nematomitos. A ausência de células ciliadas, que são os espermatozoides, porque eles não serem de forma ameboide, ou seja, sem flagelo deslocado por um pseudopodos, a fecundação vai acontecer dentro do corpo da fêmea, ou seja, uma fecundação interna, e depois de fecundado, o zigoto vai se desenvolver dentro de um ovo com uma casca resistente. Muitas das espécies vão liberar esses ovos fecundados por um ambiente a acontecer as primeiras divisões do ovo e vão se tornar um embrião. Os moluscos são os maiores filos do reino animal, depois dos artrópodes. Existem mais de 90 mil espécies atuais e cerca de 70 mil fósseis. O significado do seu nome, que vem do latim mollis, que quer dizer mole, e isso provém do fato de os animais desse filo possuírem um corpo mole, como é o caso de alguns integrantes desse filo, as ostras e os berbilhões, que fazem parte da classe Bilvaves, os caracóis e as lesmas, que são da classe dos gastrópodes, os polvos e as lulas, que são das classes dos cefalópodes. O corpo do molusco tem uma característica mole, mas durante a sua evolução surgiu o exoesqueleto calcáreo, que inicialmente era formado por espículas e depois por uma concha sólida, que serve de abrigo e também para sua proteção. Um desses animais passaram a apresentar secundariamente coxas internas e reduzidas, como é o caso das lulas, enquanto outros perderam totalmente a concha, como o polvo e as lesmas. O exoesqueleto é formado pela parede externa dorsal do corpo, que é formada por uma estrutura especial e típica desse grupo, que é um manto e um páleo. O grupo é formado por 3 regiões básicas: a região cefálica, a massa visceral e o pé. Na região cefálica estão a boca e os órgãos sensoriais. Na massa visceral encontra-se a maioria dos órgãos internos, como o estômago, intestino, coração e glândulas. Por último, o pé, que é uma estrutura muscular usada primitivamente para sua locomoção. Os moluscos possuem um sistema digestório, como a boca e ânus. Ao longo do tubo digestório existem regiões especializadas para a execução de diferentes funções ligadas à digestão e à cavidade bucal: esôfago, estômago, intestino. O molusco possui a rândula, que é um conjunto de pequenos dentes quitinosos, usado para a obtenção de alimentos e são acompanhados das glândulas salivares, que tem a função de liberar uma secreção mucosa muito importante na lubrificação da rândula e que envolve o alimento em um cordão chegando ao estômago. Encontramos o estilete cristalino, que é cilíndrico gelatinoso, translúcido e contém algumas enzimas digestivas, o pH ácido do estômago. Provoca desagregação desse muco e as partículas de alimento são liberadas, facilitando a ação das enzimas digestivas. As brânquias relacionam-se com a respiração em ambientes aquáticos, onde os músculos surgiram. O único grupo de moluscos a invadir o ambiente terrestre foi os gastrópodes. Entre as adaptações que eles permitiram, está o surgimento dos pulmões, estrutura adaptada para a respiração aérea. O sistema circulatório dos moluscos é formado por vasos associados ao coração, que é composto por átrio e ventrículo, e localizado na cavidade pericárdica, e que atua como uma bomba, impulsionando o sangue à sua circulação. É aberta, ou seja, o sangue é bombardeado do coração para os vasos sanguíneos, que se ramificam e dirigem-se aos diferentes tecidos do corpo. Cefalópodes, a circulação é fechada. O sangue é bombardeado do coração e sempre circula dentro dos vasos. Com isso, a pressão no sistema fechado é maior do que no sistema aberto. Os moluscos fazem sua excreção por meio dos metanefrídeos, que são divididos em 2 aberturas: o celoma, chamado nefrostoma, e a outra chamada nefrideoporo. Os moluscos são animais muito importantes para a alimentação, desde os tempos da pré-história. Ostras, mexilhões, lulas e polvos servem de alimentos não só para os seres humanos, mas também para outros animais. Eles são importantes também por serem bioindicadores da qualidade das águas. São importantes também para a economia. As ostras, por exemplo, produtoras de pérola, e geram riquezas para muitos países. Os moluscos devem ser preservados e protegidos controladamente, pois são muito importantes para o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Esses são os moluscos.